O objeto de conhecimento deste roteiro são as operações com vetores, método gráfico. Então, a gente vai trabalhar só o método gráfico. O método algébrico, que é como faz a conta do módulo, por exemplo, isso a gente vai ver mais na frente. Por enquanto, eu só quero que você aprenda como desenhar. Então, isso aqui contempla o nosso roteiro 9, nosso roteiro de estudo 9, aula 5 e aula 6, que fala justamente sobre operações com vetores e exemplos, mas dando ênfase apenas no gráfico. Então, vamos ver como é que seria operações com vetores do tipo produto. Para quem não sabe, produto é multiplicação. Então, pense o seguinte, eu vou fazer o produto de um vetor, que é representado por uma seta, que tem origem e extremidade, por um escalar positivo. O que é um escalar? É um número positivo. As nossas características do que vai acontecer aqui, mas primeiramente, considere este vetor. Esse é o vetor A. O vetor A tem esse tamanho aí, ou seja, ele tem esse módulo, ele está na direção horizontal e ele tem um sentido para a direita. Eu vou pegar e eu vou multiplicar esse vetor por 2. Então, o que seria o dobro desse vetor? Ou seja, 2 vezes A. Seria isso aqui. Observe que a direção continua a mesma. A direção ainda é horizontal e o sentido também ainda é para a direita. O que mudou? Mudou o módulo, ou seja, o tamanho do vetor mudou. O que aconteceu com o tamanho do vetor? Ele dobrou de tamanho. Por quê? Porque a gente multiplicou o que ele era por 2. Então, eu dobrei o módulo dele, eu dobrei a intensidade dele. E o que vai acontecer se eu pegar o vetor original A e eu multiplicar ele por meio, ou seja, 1 sobre 2 ou 0,5, né? O que acontece? Ele cai pela metade, porque a metade de A é meio A. E aí, o tamanho dele muda, fica a metade do que ele era antes. Olha o tamanho dele antes e olha o tamanho dele quando eu multiplico ele por meio, né? Então, ele caiu pela metade. Mudou a direção? Não. A direção continua sendo horizontal. Mudou o sentido? Não. O sentido também continua para a direita. Então, significa que toda vez que eu multiplicar um vetor por um número positivo, ele nunca vai mudar o sentido e nunca vai mudar a direção? Exatamente. O que vai mudar, então? É só o módulo? Isso mesmo, só o módulo dele que vai mudar. Isso não acontece se eu fizer o produto de um vetor por um escalar negativo. Olha só o que acontece se eu multiplicar por um número negativo. Considere essas características. Então, pense o seguinte, esse é o nosso vetor. Lembra do vetor A? Nós temos o mesmo vetor A aqui. Só que agora eu vou multiplicar ele por menos 2. O que acontece se eu multiplicar ele por menos 2? Olha só, ele dobrou de tamanho, porque altera o módulo, né? Ele continua com a mesma direção. A direção não muda. Ele estava horizontal antes, ele continua horizontal depois. O que mudou agora? O sentido. Por que mudou o sentido? Porque o número que eu multipliquei, ele é negativo. Então, o número sendo negativo, muda o sentido. Ele antes era para a direita, agora ele está virado para a esquerda. E se eu pegar o vetor A e multiplicar ele por menos 1, o que acontece? Bom, como eu multipliquei por menos 1, o módulo é o mesmo. O que muda é o sentido. Então, ele estava virado para a direita, agora ele está virado para a esquerda. Perceba que o tamanho é o mesmo. Por quê? Porque o número é 1. E o sinal negativo faz com que eu mude o sentido do vetor. Estando entendido por aqui, agora a gente vai ver operações com vetores, só que agora do tipo adição. Ou seja, vamos somar. E a soma de vetores não é igual à soma de números, não. Temos que fazer uma análise gráfica. Eu vou te mostrar 2 métodos de adição com vetores. Primeiro método, a gente chama ele de poligonal. É porque a gente vai formar um polígono mesmo. É um desenho geométrico, poligonal. Nosso objetivo aqui é achar sempre o vetor resultante, do tipo soma. A gente pode chamar o vetor resultante de VR ou VS, de soma. Considere, então, 2 vetores, V1 e V2. E eles têm essas características, tá? Essa direção e esse sentido.
O V2 tem essa direção e esse sentido. O nosso vetor soma ou vetor resultante vai ser a soma do V1 mais o V2. Então, eu pego o primeiro V1 do jeito que ele está, porque não tem sinal negativo antes dele, então ele continua com o mesmo sentido. E aí, observe, essa é a origem do vetor e essa é a extremidade. Eu vou ligar a extremidade do vetor 1 com a origem do vetor 2. Então, eu puxei o vetor 2 para cá. Essa é a origem do vetor 2 e essa é a extremidade do vetor 2. O vetor resultante, ou como você quiser chamar, vetor soma, ele vai ser da origem do primeiro vetor até a extremidade do segundo vetor ou do último, se tiver mais de 2. Então, olha só como fica o vetor resultante. O vetor resultante, então, parte da origem do primeiro vetor, como vocês puderam ver, até a extremidade do último vetor. Como a gente só tem 2 vetores aqui, ele ficou desse tamanho. Características. A direção dele é horizontal, o sentido dele é para a direita e o módulo não tem como eu especificar em número por enquanto, porque a gente não aprendeu essa parte. Então, eu representei graficamente, desenhando. Olha só essa figura. O vetor resultante, ou vetor soma, ele vai ser o vetor 1, mais o vetor 2, mais o vetor 3, mais o vetor 4. E olha só, o vetor 1 tem essa direção e sentido, o vetor 2 tem essa direção e sentido, o vetor 3 tem essa direção e sentido, o vetor 4 tem essa direção e sentido. Observe o que eu tinha dito antes. O vetor resultante parte da origem do primeiro vetor até a extremidade do último. A origem do primeiro vetor está aqui e a extremidade do último está aqui. Por isso que o vetor soma está entre os pontos A e E. Então, observe o seguinte, nós temos aqui o V1 e o V2, tá? E o vetor resultante parte da origem do primeiro vetor até a extremidade do último vetor. Como eles têm o mesmo sentido, é como se eu somasse o vetor 1 com o vetor 2 em tamanho, justamente em tamanho, ou seja, em módulo. Olha só esse outro exemplo aqui. O vetor 1, ele vai do ponto D até o ponto E. E o vetor 2, ele vai do ponto F até o ponto G. O ponto E e o ponto F tá um em cima do outro, ó. E o vetor 2 tem um tamanho menor do que o vetor 1. Só que aqui a direção é a mesma, mas os sentidos são opostos. O sentido do vetor 1 tá para a direita e o sentido do vetor 2 está para a esquerda. Quando isso acontece, de eu ter sentidos opostos, é como se o vetor soma fosse o que sobrasse dessa diferença. Então, eu pego o vetor 1, coloco o vetor 2 em cima dele, vai daqui até aqui. E o que sobrar é o vetor resultante. Então, o vetor soma só é essa parte em roxo, porque é o que sobra da diferença entre esses dois vetores aqui. Aí, eu coloquei aqui uma observação, olha, o vetor 1 é maior que o vetor resultante, porque o vetor 2 tem sentido oposto. Então, a gente fez a diferença. E por isso, a gente vai falar agora de operações com vetores de subtração ou diferença. Novamente, vamos ver o método poligonal. Aqui, o vetor diferença vai ser o vetor 2 menos o vetor 1. E aí, nosso objetivo é achar o vetor resultante, ou seja, o vetor diferença. Observe esses dois vetores, V1 e V2. Essas são as características originais desses vetores. Eles possuem essas direções e esses sentidos. Agora, eu quero fazer o vetor diferença. Eu vou pegar o V2 do jeito que ele está aqui na figura A. E o V1, eu vou ter que mudar uma coisa dele, porque eu vou subtrair ele. O que seria subtrair o V1? É mudar o sentido dele. Se ele está para a direita, ele vai virar para a esquerda. Então, eu pego o vetor 2. Na extremidade do vetor 2, eu vou desenhar o vetor 1, só aqui, com sentido oposto ao que ele tinha antes. Então, ele vai ficar desta forma. Veja aí que ele só mudou o sentido. A direção é a mesma e o tamanho, ou seja, o módulo dele, permanece o mesmo. E o que seria o nosso vetor resultante? O nosso vetor resultante parte da origem do primeiro vetor citado, que é o V2, até a extremidade do último vetor, que é o V1. Então, vai ficar desta forma.
Agora, como seria o método paralelogramo para operações de adição de vetores, né? Então, novamente, olha só aquele primeiro exemplo que a gente tinha, né? Que eu tinha feito o método poligonal. Agora, a gente vai fazer ele com o método paralelogramo. Nós temos aqui o vetor 1 e o vetor 2. E eu quero fazer uma adição deles. Então, o vetor soma vai ser o vetor 1 mais o vetor 2. O que eu faço? O método paralelogramo vai criar um paralelogramo mesmo, uma figura geométrica. E como que faz isso? Você pega o vetor 1 do jeito que ele tá, porque não tem um sinal negativo aqui mudando o sentido, então eu pego ele do jeito que ele tá. E eu vou formar um paralelogramo. Para formar um paralelogramo, eu vou juntar a origem do vetor 1 com o vetor 2. Então, o vetor 2 vai ficar assim, ó. Origem com origem, tá? Extremidades para os outros lados. Agora, presta atenção. Eu vou pegar e vou fazer como se fosse a sombra do vetor 1 aqui em cima. E vou fazer como se fosse a sombra do vetor 2 aqui do lado do vetor 1, ou seja, na extremidade aqui, ligado com a extremidade do vetor 1. Então, olha só. Eu fiz a sombra do vetor 2 aqui na extremidade do vetor 1. E a sombra do vetor 1 aqui na extremidade do vetor 2. E veja que essas sombras, que são linhas pontilhadas, elas se cruzam. E aí, o vetor resultante vai partir da origem dos vetores que estão ligados até a intersecção de suas projeções. Se você voltar no vídeo, você vai ver que ele continua com a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo tamanho, ou seja, o mesmo módulo. Mais uma vez, vamos ver o método paralelogramo para o segundo exemplo. Eu tenho aqui dois vetores, novamente, V1 e V2, do jeito que eles estão. E eu quero fazer o método paralelogramo. Como que seria? Eu só vou desenhar aqui do lado, só que mudando o sentido do V1, porque aqui a gente tem um método de diferença. Então, o V1 estava com sentido para a direita, agora ele está com sentido para a esquerda. Então, só fiz foi virar ele para o outro lado. Fiz as projeções, essa é a projeção do vetor V2 e essa é a projeção do vetor V1. E o vetor diferença, que é o vetor resultante, ele parte da origem dos dois vetores à intersecção de suas projeções. Se você voltar no vídeo, você vai ver que esse vetor diferença, com o método paralelogramo, tem a mesma direção e o mesmo sentido que a gente tinha encontrado com o método poligonal. São dois métodos diferentes de desenhos para encontrar o vetor resultante. Vamos ver então um exemplo. Esse exemplo é muito parecido com o que vocês têm na atividade de vocês do roteiro 9. Então preste bastante atenção. Observe os vetores representados na malha quadriculada abaixo e considere cada quadrinho equivalente a uma unidade, seja na vertical ou na horizontal. Desenhe os vetores resultantes nos espaços disponíveis da figura. Escreva seu módulo, isso aqui pode desconsiderar. Para mim, se você desenhar o vetor resultante, você já está escrevendo o módulo. Sua direção e o seu sentido. Agora, isso aqui é importante você identificar. Observe, então, que eu quero aqui que você some o A mais o B. Ou seja, você vai pegar o vetor A do jeito que ele está, vai unir com o B e vai achar o vetor resultante. Então, eu peguei o A, origem com o B, então eu estou usando o método do paralelogramo, tá? Origem com origem. Vou fazer a projeção do A e agora eu faço a projeção do B. Vou partir agora da origem dos vetores até a intersecção feita. Esse é o nosso vetor resultante. De desenhar, eu já respondi para ele o módulo. Agora ele quer saber a direção e o sentido. Bom, a direção é diagonal e o sentido é sudeste. Se tivesse virado para o outro lado, era sudoeste. É usando os sentidos das rosas dos ventos.